Teologia da Reforma Protestante, a predestinação. A doutrina da predestinação foi interpretada erradamente pelos reformadores devido à luta contra a doutrina católica da salvação pelas obras. George, em seu livro Teologia dos Reformadores, escreve: Zwinglio, como Lutero, entendia a predestinação como uma defesa contra a justificação pelas obras, visto que não são as pessoas que elegem Deus, mas Deus que as elege e seleciona. E está certo, é claro que Deus é que nos elegeu, é Deus que nos escolheu. Mas a questão da predestinação é muito diferente da questão das obras que a Igreja Católica pregava. A Igreja Católica, ela pregava que você poderia fazer uma obra tipo carregar uma cruz, dar uma oferta e assim você alcançar a justificação. Até de uma alma que já estava no purgatório, isso poderia ser feito. Mas isso não tem nada a ver com predestinação. A predestinação, pelo contrário, alguém tinha que explicar isso para Lutero, para Calvino e para Zwinglio. A predestinação dizia o seguinte: se um homem pecou e foi para o purgatório, é porque Deus determinou que ele pecaria e que ele deveria, então, ser queimado lá no purgatório. Se algum homem matou, é porque Deus determinou que ele matasse. E isso é a predestinação. Se um homem se dissesse ateu, dizer que não acreditava em Deus, por que ele fez isso? Porque Deus ordenou que ele fosse ateu. Esse é o ensino da predestinação. E esse ensino, ele é pagão. Todos os povos pagãos ensinavam isso. E a Babilônia apocalíptica adotou isso. Isso não tem a menor dúvida, não, que a Babilônia apocalíptica adotou isso. E Lutero, Zwinglio e Calvino não conseguiram entender e seguiram essa doutrina. Sempre lembrando que os verdadeiros cristãos que eram perseguidos pela Igreja Católica antes da Reforma Protestante, chamados anabatistas, e que acabaram por ser perseguidos também pelos reformados, eles nunca pregaram essa doutrina da predestinação. Eles sempre pregaram o livre-arbítrio, porque isso era o que a igreja cristã pregava antes da Babilônia apocalíptica, e continuou pregando. Por isso é que nós não podemos aceitar esse ensino católico e reformado que diz que a Igreja Católica era a única igreja existente no mundo. Isso nunca foi verdade, porque a Igreja Católica nunca foi uma igreja cristã, ela era uma organização pagã. E as igrejas reformadas foi um movimento que tentou reformar uma igreja pagã. Modificou um pouquinho o paganismo, só isso. Mas eles estão muito longe ainda de ser cristianismo. Lutero seguiu a doutrina católica da predestinação como fora elaborada por Agostinho. Lutero defendia a predestinação absoluta e dupla, mas definia como um vinho muito forte. Defendia que Cristo não morreu por todos absolutamente, ele dizia. Ou seja, tinha alguns que realmente Cristo determinou que eles escolhessem o pecado e fossem para o inferno. Zwinglio seguiu a doutrina católica da predestinação como for elaborada por Agostinho. Não podemos deixar de admitir que nada, nem mesmo a menor das coisas, acontece sem que seja ordenada por Deus. Pois quem se importa tanto e é tão curioso assim para saber quantos fios de cabelo tem na cabeça? Ninguém. Deus, entretanto, sabe quantos. De fato, nada é tão pequeno em nós ou em qualquer outra criatura que não seja comandado pela providência de Deus, que tudo sabe e tudo pode. Zwinglio, ele tocou no ponto que Agostinho tropeçou para cair na doutrina da predestinação. Que ponto foi esse? O ponto da soberania de Deus. Os reformados, como os católicos, a gente não sabe se eles falam mentindo ou por ignorância, mas eles falam que, por exemplo, nós das Assembleias de Deus não acreditamos ou não aceitamos a soberania divina. Ou eles falam isso por mentira ou sem conhecimento
dos argumentos da Assembleia de Deus, porque é claro que nós defendemos a soberania de Deus. O problema é que eles defendem a soberania de Deus como o pagão Agostinho defendeu. E mais, ele inseriu um novo ponto de vista sobre a soberania de Deus. Antes de Agostinho, todos os pais da igreja defendiam o livre-arbítrio. Como é que você defende livre-arbítrio e soberania de Deus? É como a Assembleia de Deus defende hoje. Nós defendemos o seguinte, olha, Deus deu livre-arbítrio aos homens. Como que Deus se mostra soberano, tendo dado livre-arbítrio aos homens? Ele fala o seguinte, olha, vocês podem escolher o caminho que vocês vão seguir. Agora saibam o seguinte, um dia todos vocês serão julgados pelos seus atos, porque eu sou soberano. Nada escapa do meu juízo. É assim que Deus mostra que ele é soberano. Ele traça limites para as atitudes dos homens. E qual é o limite? Olha, vai ter uma hora que você vai comparecer diante de mim para ser julgado por essas atitudes que você está escolhendo hoje. Agostinho mudou isso. E ele mudou, nós sabemos como. Ele pegou a visão pagã de todos os povos pagãos, sem exceção. Qual era a visão pagã deles? Se a visão cristã é Deus dá livre-arbítrio e traça limite dizendo um dia eu vou julgar todos porque eu sou soberano, Agostinho passou a ensinar diferente. Ele falou o seguinte, Deus, para ser soberano, cada atitude do homem tem que ser determinada por ele. Isso está errado, gente. Não tem chance disso estar certo. Isso não tem chance de estar certo. Não tem como. Deus, ele não determina as atitudes dos homens. Deus, ele mostra que ele é soberano porque ele determina, olha, um dia eu vou julgar todos vocês. E conforme a sua escolha, se você crê e for batizado, bom, você será salvo, porque você vai chegar no meu julgamento e vai ser salvo. Agora, se você não crê, quando você chegar no meu julgamento, você vai ser condenado. E eu já determino, Jesus Cristo falou, olha, aquele que crê e for batizado, eu já determino, será salvo. Ou seja, ele está pré-determinando salvação, só que dependendo do crer do homem. E ele está determinando condenação, só que dependendo do ser incrédulo do homem. Agostinho inverteu isso. Jesus disse claramente, aquele que crê e for batizado, ele predeterminou a salvação. O que não crê, ele predeterminou a condenação. Agostinho começou a defender que Deus predeterminava que um creria e logo seria salvo. E Deus predeterminava que outro seria incrédulo e logo seria condenado. Essa doutrina, ela está errada. Eu falo assim, até em questão de lógica, não faz sentido essa defesa deles. Não faz sentido.